Bom, eu estou posicionada aqui na minha área de trabalho para nós vermos algumas questões relativas aos ícones. Então, conforme eu comentei no vídeo anterior, os ícones são representações de arquivos, de pastas e de programas. E o número de ícones e quais os tipos de ícones que eu tenho na minha área de trabalho vai ser diferente daquilo que vocês têm na área de trabalho de vocês. Por quê? Porque o ambiente de trabalho é único por usuário. Cada usuário tem o seu ambiente de trabalho. Lembrando que esta área é a primeira área, é a primeira imagem que nós temos quando é ligado o nosso computador. Então, a partir desta área é que eu vou abrir os meus arquivos, vou me posicionar nas minhas pastas, vou acionar os meus aplicativos e assim por diante, tá? Então, só para a gente relembrar, aqui, por exemplo, eu tenho um ícone que é um ícone de um arquivo. Então, notem que eu agora executei a operação com o mouse de pressionar o botão esquerdo e arrastar, né? Então, eu mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto, e aí eu tenho esse movimento do ícone, posso largar aonde eu quiser, tá? E esse ícone, como eu estava falando, representa um arquivo. Esse outro ícone também é um arquivo, então, olha só, vou dar um clique com o botão esquerdo para selecioná-lo. Vou pressionar o botão esquerdo e vou arrastar com o mouse e vou colocar aqui em cima também, tá? Então, essa é a forma de eu movimentar os ícones na minha área de trabalho, certo? Então, vamos supor que eu queira pegar todos os meus ícones de arquivo e deixar eles reunidos no mesmo local. Eu vou vir aqui e vou fazer a mesma operação. Vou arrastar aqui para perto e vou largar. Todos esses aqui que eu estou arrastando são ícones que representam determinados arquivos. Pronto, arrastei. Agora, notem que eu tenho dois ícones aqui que não são arquivos, são programas, são aplicativos. Como é que eu sei? Por causa da setinha virada para a direita, ó. Este aqui é o programa do imposto de renda e esse aqui é um outro programa que eu utilizo para baixar músicas no computador, tá? Então, são dois atalhos a programas que eu utilizo de vez em quando. Já aqui mais para a direita, vocês podem ver que eu tenho várias pastas. Cada uma dessas pastas tem um conteúdo diferente. Então, eu tenho uma pastinha aqui que se chama Power BI, eu tenho uma outra pastinha aqui que se chama Músicas e assim por diante. Vejo que uma outra forma de eu poder organizar os meus ícones na minha área de trabalho é fazer uma seleção múltipla. Então, vejo que quando eu pego um ícone, pressiono o botão do mouse e arrasto, eu selecionei somente este ícone aqui, tá? Agora, vamos supor que eu quisesse selecionar todas essas pastinhas aqui e colocar elas todas aqui na esquerda. Como é que eu faço? Eu venho mais abaixo aqui com o mouse e vou traçar um retângulo que tenha uma área capaz de conter todos os ícones que eu estou querendo marcar, tá? Então, vejo que todos eles ficaram selecionados e agora basta se posicionar em cima de qualquer um deles, pressionar o botão esquerdo e eu vou estar arrastando todos eles ao mesmo tempo. Está aqui, tá? Bom, notem que além de selecionar, além de clicar e arrastar, eu também tenho a opção de abrir um determinado ícone. Vamos supor que eu quero abrir este arquivo aqui. O que que eu faço? Basta vir com o mouse em cima dele e dar dois cliques rápidos com o botão esquerdo e ele vai ser aberto. Então, está aqui a visualização do meu arquivo. É um arquivo de imagem, como vocês podem ver, tá? Então, assim, ó. Quando eu abro o arquivo, o conteúdo desse arquivo vai ser disponibilizado dentro do que a gente chama de janela no Windows, tá? Então, como vocês sabem, o Windows em inglês significa janelas. Por quê? Porque cada aplicativo, cada arquivo que eu vou abrir, que eu vou utilizar no meu computador, vai ser apresentado em uma janela.
Então, note que esse arquivo está sendo apresentado em uma janela do Windows. Toda a janela tem no lado superior à direita os controles que são comuns para todas elas, tá? Então, o primeiro é o minimizar. O que ele vai fazer, esse controle? Ele vai recolher a minha janela e vai deixar ela disponível para mim, só que eu não vou visualizar mais ela na minha área de trabalho, tá? Eu tenho aqui o botão de maximizar, que pode também assumir, né, a operação de restaurar, tá? E aqui no final eu tenho o botão de fechar a janela, tá? Bom, então notem o seguinte, vamos pegar e utilizar este botãozinho, restaurar. Quando eu clico aqui, o que acontece? O Windows vai deixar a minha janela desse meu aplicativo um tamanho normal, tá? Então, vejo, aqui está a janela. Vocês podem notar que a janela eu posso mover de um lado para o outro na minha área de trabalho, né? E aqui embaixo eu vejo que eu tenho uma outra janela aberta, que é a minha janela do PowerPoint. Então, lembro que eu falei que o Windows é multitarefa? Eu posso ter quantas janelas eu achar necessário, tá? Cada uma correspondendo a um tipo de arquivo ou a um tipo de programa diferente, tá?